O sol das 8 da manhã já castigava o telhado de palha daquela casinha de taipa. Lá dentro, o bafo quente se misturava com o cheiro de giz e terra molhada do chão que Dona Maristela tinha borrifado com água da moringa para baixar a poeira. No quadro velho, pregado torto na parede de barro, uma palavra tremida pelo giz gasto: liberdade. Liberdade. As crianças repetiam devagar, cada uma do seu jeito, umas com a língua presa, outras gaguejando de vergonha, mas todas com aquele brilho nos olhos de quem está descobrindo que o mundo é maior que a cerca da fazenda. Dona Maristela sorriu, aquele sorriso manso de quem sabe que está plantando o futuro em terra que todo mundo jurava que era estéril. Muito bem, meus meninos, agora vamos escrever no caderno de vocês... Pá! A porta quase saiu do batente. O barulho foi tão forte que o menino Zezinho, o mais novo da turma, deixou cair o lápis que a mãe tinha comprado fiado na venda. Entrou primeiro a sombra, depois o homem, Coronel Faustino Bezerril, dono de mais de 1000 braças de terra, senhor de 20 famílias de agregados, e carrasco de quem ousasse levantar a cabeça, além da altura que ele permitia. Atrás dele, 2 cabras, Zé Ferreira e Tonho Carcará, conhecidos na região por fazer o serviço sujo sem fazer pergunta. O silêncio que caiu naquela sala foi daqueles que até os grilos respeitam. Então é aqui, o coronel falou devagar, cada palavra pingando veneno. É aqui que estão ensinando essa cambada de pé rapado a ler papel, é? Passou o olho pela sala, contou às crianças. 18 futuros problemas para o seu domínio. Dona Maristela engoliu seco, mas não baixou os olhos. Coronel Faustino, bom dia. Os meninos estão tendo aula de... Aula? Ele cuspiu a palavra como se fosse azeda. Aula é para filho de doutor, dona... Como é mesmo seu nome? Maristela, senhor. Maristela de Souza Lima. Pois é, dona Maristela. Ele se aproximou do quadro, passou o dedo na palavra escrita. Liberdade. Que palavra bonita, né? Pena que menino que nasce para puxar enxada não precisa saber o que isso significa. Pegou o caderno do Toinho, filho de seu Januário, o vaqueiro. O menino tinha 12 anos e era o mais adiantado da turma. Já sabia juntar as sílabas e até lia devagar as histórias do único livro que tinha na escola. O coronel folheou o caderno, viu os rabiscos, as letras tortas, o esforço de uma criança tentando decifrar o mistério das palavras. Olha só, mostrou para todo mundo, o filho do Januário aprendendo a escrever. Para quê mesmo? Para assinar contrato? Para ler documento? Para descobrir que o pai dele me deve 3 anos de trabalho que nunca vai conseguir pagar? Então, com a calma de quem sabe que ninguém vai impedir, rasgou o caderno. Página por página, devagar, deixando cada pedaço cair no chão de terra batida. As lágrimas desceram mudas no rosto do menino Toinho. Não chora não, cabra macho, o coronel gritou. Choro é pra mulherzinha. Pisou nos pedaços de papel. Pisou com força, como quem esmaga uma cobra peçonhenta. Dona Maristela apertou o giz na mão até os nós dos dedos ficarem brancos. Coronel, o senhor não tem o direito. Direito? Ele riu alto, uma risada que gelava o sangue. Direito? Eu vou lhe mostrar quem tem direito aqui. Arrancou o quadro da parede. O prego velho não aguentou. O quadro caiu, levantando poeira. Essa é a sua liberdade, professora. E pisou em cima do quadro também. No meu sertão, no meu chão, quem decide o que esse povo aprende ou deixa de aprender sou eu. Virou-se para as crianças, todas encolhidas, algumas chorando baixinho. E vocês, cambada de retirante, voltem para casa. Digam para os pais de vocês que escola aqui acabou. Quem eu pegar com livro ou caderno vai conhecer o chicote. Chegou perto de Dona Maristela, tão perto que ela sentiu o bafo de cachaça e fumo. E a senhora vai fazer o favor de sumir daqui, hoje, senão... Não precisou terminar a ameaça. Todo mundo conhecia os senão do coronel Faustino. Deu as costas e foi saindo. Na porta parou e completou. Ah, e professora, no meu sertão, mulher que se mete a ensinar homem a pensar, acaba aprendendo a se arrepender.
Saiu, os capangas atrás, rindo. Na sala, o silêncio pesava mais que chumbo. As crianças olhavam para a professora sem saber o que fazer. Dona Maristela se abaixou, pegou um pedaço do caderno rasgado do Toinho. Com a voz embargada, mas firme, ela disse: a aula não acabou, meninos. Hoje vocês aprenderam uma coisa que não está em nenhum livro. A ignorância, quando tem poder, sempre tem medo da educação. Abraçou o menino Toinho, que chorava agora sem se esconder. Lá fora, o sol continuava queimando. Mas dentro daquela casinha de taipa, algo mais forte que o sol tinha começado a arder. Uma chama que o vento do sertão ia levar longe, muito longe, até chegar numa fogueira distante, onde homens que conheciam bem a lei do cangaço iam ouvir essa história. E quando Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, ouvisse o que fizeram com a professora, que um dia ensinou alguns dos seus cabras a escrever o próprio nome, bem, aí o sertão ia aprender que humilhação também sabe virar lição. Mas antes de contar como a justiça chegou de rifle na mão e chapéu de couro, preciso contar quem era essa mulher que teve a ousadia de plantar escola onde o coronel só queria ver ignorância. Maristela de Souza Lima não nasceu professora. Nasceu foi filha de agregado, lá nas terras do finado Major Tibúrcio, para lá da Serra do Catolé. O pai, seu Joaquim Lima, homem direito, mas sem sorte, desses que a seca leva à roça e a política leva à dignidade. A mãe, Dona Francisca, morreu de parto quando Maristela tinha 11 anos. Deixou a menina com 3 irmãos mais novos e uma promessa. Minha filha, eu vou morrer sem saber juntar as letras do meu nome. Mas você vai aprender a ler. E quando aprender vai ensinar seus irmãos. Promete para sua mãe? Maristela prometeu segurando a mão fria da mãe. E promessa feita em leito de morte, no sertão, é mais sagrada que reza de padre. Foi aí que o destino, ou seria Deus, botou no caminho dela o padre Sebastião. Padre Sebastião não era desses padres de barriga cheia e batina engomada. Era um padre andarilho, desses que a igreja manda para o fim do mundo e esquece que mandou. Chegava numa vila, rezava missa, batizava menino, casava quem estava juntado e, quando sobrava tempo, ensinava quem quisesse aprender a juntar as letras. Maristela foi a primeira da fila. Padre, o senhor me ensina? Ensino, minha filha. Mas tem uma condição. O que você aprender tem que passar adiante. Conhecimento guardado é que nem água parada, apodrece. E foi assim que Maristela, com 15 anos, aprendeu não só a ler e escrever, mas descobriu que tinha o dom de fazer os outros entenderem, de pegar uma coisa difícil e explicar de um jeito que até o mais bronco compreendia. Quando o padre Sebastião morreu, dizem que de febre amarela, outros dizem que de desgosto de ver tanta miséria, Maristela já tinha ensinado os 3 irmãos, mais 5 vizinhos e até Dona Maria Cega, que mesmo sem enxergar, aprendeu a assinar o nome, guiando a mão pelos riscos que a menina fazia em alto relevo no papel. Anos passaram, Maristela casou com Pedro Ferreira. Não esse Pedro Ferreira não, outro, um carpinteiro que Deus levou cedo demais, deixando ela viúva com 23 anos e nenhum filho para criar. Foi quando decidiu que se Deus não tinha dado filho de sangue, ela ia fazer filho de cada menino que aprendesse a ler com ela. Chegou naquela vila do Coronel Faustino fazia 3 anos. Vinha fugida da seca que tinha acabado com tudo lá na Serra do Catolé. Trazia uma trouxa de roupa, a Bíblia do Padre Sebastião e um quadro negro que tinha sido do marido. Ele tinha feito para ela de presente antes de morrer. No começo, ninguém dava nada por aquela mulher magrinha, de vestido desbotado e jeito manso. Mas quando viram que ela sabia ler de verdade, não só decorar, começaram a chegar os pedidos. Dona, lê essa carta que veio lá de São Paulo? Dona, escreve um bilhete para o meu filho que está no Rio. Dona, o que está escrito nesse papel que o coronel mandou eu assinar? Foi esse último pedido que começou o problema. Era seu Antônio Vaqueiro, homem trabalhador, mas analfabeto como a maioria.
Trouxe um papel todo dobrado. Dona Maristela, o coronel disse que é para renovação do meu acordo de trabalho, mas eu tenho um aperto no peito. A senhora pode ler para mim? Ela leu, e quanto mais lia, mais a testa franzia. Seu Antônio, isso aqui não é renovação nenhuma. Isso aqui diz que o senhor está devendo 3 anos de trabalho para o coronel e que, se não pagar, ele fica com seus 2 bois e o pedaço de roça que o senhor plantou. O velho quase caiu para trás. Mas ele disse... Ele mentiu, seu Antônio, e ia continuar mentindo se o senhor não tivesse procurado quem soubesse ler. A notícia correu. Em uma semana, meia dúzia de agregados descobriu que tinha sido enganado. Contratos falsos, dívidas inventadas, terras tomadas com documento forjado. Foi quando Dona Maristela tomou a decisão que ia mudar tudo. Vou abrir uma escola, não cobro nada. Quem quiser aprender, venha. Homem, mulher, menino, menina, todo mundo. Arranjou aquela casinha de taipa que tinha sido do finado Zé Curió. Os pais ajudaram como podiam. Um trouxe banco, outro pregou o quadro, outro deu cal para caiar a parede. No primeiro dia, vieram 5 crianças. No segundo, 8. No fim do primeiro mês, tinha 18 meninos e meninas, mais 3 adultos que vinham escondido de noite. Dona Maristela ensinava mais que letra, ensinava dignidade. Vocês sabem por que o coronel não quer que vocês aprendam a ler? Perguntou um dia. Ninguém respondeu. Porque quem sabe ler, lê contrato. Quem sabe escrever, escreve carta para a autoridade. Quem sabe fazer conta, não é roubado na venda. O coronel não tem medo de vocês. Tem medo do que vocês podem se tornar. Era esse tipo de conversa que chegava aos ouvidos do coronel, e cada palavra era um prego no caixão do seu domínio. Um dia, ele mandou chamar ela. Dona Maristela, vim lhe fazer uma proposta. A senhora é mulher instruída, educada. Que tal ser governanta lá em casa? Ensinar minhas filhas a bordar, tocar piano, coisa de mulher fina. Pago bem. Agradeço, coronel, mas meu lugar é aqui. Aqui? Ensinando essa negrada? Ensinando quem quiser aprender. A senhora está cometendo um erro. Se ensinar é erro, prefiro errar. Ele apertou os olhos, aquele jeito de quem está medindo o tamanho do problema. Cuidado, professora. Mulher sozinha, sem homem para proteger, o sertão é perigoso. O sertão é perigoso mesmo, coronel. Mas sabe o que é mais perigoso? É a ignorância. Essa mata, mais que cobra, mais que seca, mais que bala. Saiu da casa do coronel, sabendo que tinha assinado sentença. Mas como ela mesma dizia para os alunos, medo a gente sente, mas coragem a gente escolhe. E foi escolhendo coragem todo dia que ela continuou. Mesmo quando começaram as ameaças, mesmo quando os pais começaram a tirar os filhos com medo de represália, mesmo quando ficou quase sozinha naquela salinha com meia dúzia de meninos teimosos que nem ela. Na noite antes do coronel invadir a escola, ela tinha feito uma oração diferente. Meu Deus, se é para essa escola morrer, que morra, mas que morra de pé como viveu, e que dessa morte nasça alguma coisa maior. Mal sabia ela que sua oração ia ser atendida de um jeito que nem ela, com toda a sua fé, podia imaginar. Porque lá longe, muito longe, numa clareira escondida no meio da caatinga, o fogo de uma fogueira iluminava rostos marcados pelo sol e pela vida dura. E nesses rostos, alguns olhos reconheceriam o nome da professora quando a notícia chegasse. Olhos que um dia foram de menino, e que nunca esqueceram quem ensinou eles a escrever a palavra mais importante de todas, o próprio nome. Depois que Dona Maristela recusou a generosa oferta do coronel, a vida naquela vila virou um inferno disfarçado de normalidade. Primeiro vieram os recados, sutis, como cobra que rasteja no escuro. O coronel mandou o capataz, Zé Ferreira, fazer uma visitinha na escola. Professora, o coronel mandou dizer que está preocupado com a senhora. Mulher sozinha, dando aula até tarde. Pode aparecer gente mal-intencionada. Agradeça a preocupação do coronel, seu Zé, mas Deus está comigo.
Deus está no céu, professora, e o céu é longe daqui. No dia seguinte, o poço onde ela pegava água apareceu com uma res morta dentro. Ninguém viu quem jogou, ninguém quis ver. Dona Maristela passou a buscar água 3 léguas longe, na cacimba do seu Manuel rezador. Acordava às 4 da manhã, ia e voltava antes da aula começar. Depois foi a vez da lenha. O homem que vendia lenha para ela fazer o fogo de cozinha chegou cabisbaixo. Dona Maristela, me perdoe, mas não posso mais vender lenha para a senhora. Por quê, seu Severino? A senhora sabe por quê. Ela passou a cozinhar com graveto seco que catava no mato. Emagreceu. O vestido, que já era largo, ficou mais largo ainda. Mas toda manhã, às 8 horas, lá estava ela, com o giz na mão e o sorriso no rosto. O coronel então apertou onde mais doía, nas famílias dos alunos. Seu Januário foi o primeiro. Chegou em casa e encontrou o coronel sentado na sua rede. Januário, você é meu melhor vaqueiro. Trabalha comigo há 15 anos, nunca me deu problema, até agora. Coronel, seu menino, o Toinho, tá indo naquela escolinha, né? Tá sim, senhor, mas é só pra... Não precisa explicar, Januário. Só vim avisar. Se amanhã ele aparecer lá de novo, você pode procurar outro patrão. E boa sorte achando quem empregue desafeto meu. Naquela noite, seu Januário chorou. Homem feito, vaqueiro de mão calejada, chorou como menino. A mulher, Dona Conceição, chorou junto. O que a gente faz, Januário? O que a gente pode fazer, mulher? Sem trabalho, como é que come nossos 5 filhos? No dia seguinte, Toinho não foi para a escola. E assim foi com os outros, um por um. O coronel foi apertando o cerco. Com seu Pedro Bananeira, foi diferente. Ele tinha uma vendinha, não dependia diretamente do coronel. Então, o coronel foi mais criativo. Espalhou que a venda dele vendia comida estragada. Em uma semana, Pedro Bananeira estava sem freguês. Em 2, teve que fechar a venda. Em 3, tirou as 3 filhas da escola. Dona Maria do Rosário resistiu mais. Lavadeira, lavava roupa para todo mundo, não só para o coronel. Mas bastou o coronel dizer que ela andava roubando peça de roupa para ninguém mais chamar ela. As 2 gêmeas dela, Rosa e Rita, 8 anos, tiveram que parar de estudar para ajudar a mãe a catar lenha para vender. Em 3 meses, dos 18 alunos, sobraram 6. 6 meninos teimosos, filhos de pais mais teimosos ainda. Tinha o Chico Coragem, filho do ferreiro. O pai dele disse: prefiro morrer de fome, mas meu filho vai aprender a ler. Tinha a Mariinha, filha da benzedeira Dona Quitéria. Coronel não manda em reza, dizia a velha. Tinha o Zé Pequeno, órfão que morava com a avó. A velha era tão pobre que não tinha o que o coronel tomar. Tinha o Bastião, filho do coveiro. Quem mexe com os mortos não tem medo dos vivos, dizia o pai. E tinha os gêmeos João e José, filhos de Nego Dimas, um ex-escravo que dizia: já fui cativo uma vez, não vou ser 2. Com esses 6, Dona Maristela continuou. A sala parecia maior agora, mais vazia. O eco das vozes das crianças batia nas paredes e voltava triste. Mas ela ensinava com a mesma dedicação de quando tinha sala cheia. Professora, perguntou Mariinha um dia, por que a senhora não vai embora? Por que não procura outro lugar? Dona Maristela parou de escrever no quadro. Ficou um tempo calada, depois respondeu. Marinha, você sabe o que é uma semente? Sei sim, senhora. Quando a gente planta uma semente e vem a seca, o que acontece? Ela morre? Não, ela espera. Fica lá quietinha, debaixo da terra seca, esperando. Pode passar mês, pode passar ano. Mas quando vem a primeira chuva, ela brota. Eu sou que nem semente, minha filha. Tô esperando a chuva. E se a chuva não vier? Vem. A chuva sempre vem, às vezes demora, mas vem. Foi numa tarde de quinta-feira que o coronel decidiu que a perseguição discreta não estava funcionando. Dona Maristela continuava lá. Os 6 meninos continuavam aprendendo. E pior, a história da professora resistente estava começando a correr o sertão.
Gente de outras vilas vinha ver. Alguns traziam mantimento escondido, outros deixavam uma moeda no pote em cima da mesa. Tinha até um caixeiro viajante que trouxe 3 lápis novos e um caderno. É admiração, professora, disse o caixeiro. Lá em Juazeiro estão comentando da senhora. Dizem que aqui tem uma mulher que não se curva para coronel. Era isso que mais preocupava Faustino. Não era a escola em si, eram 6 meninos, o que eles iam fazer? O problema era o exemplo, o símbolo. Se uma mulher sozinha podia desafiar ele, o que impediria outros de tentar? Foi quando ele tomou a decisão. Chega de delicadeza, disse para os capangas. Amanhã a gente resolve isso de uma vez. Quer que a gente... Tonho Carcará fez o gesto de quem corta o pescoço. Não, idiota. Morta, ela vira santa. Quero ela viva, humilhada, corrida daqui como cachorra sem dono. Quero que todo mundo veja e lembre o que acontece com quem me desafia. Na noite antes do que ia acontecer, Dona Maristela teve um sonho estranho. Sonhou com o padre Sebastião. Ele estava em pé na porta da escola, sorrindo. Maristela, amanhã vai ser difícil. Mas lembra, às vezes a gente tem que perder para ganhar. Não entendo, padre. Vai entender. Quando chegar a hora, vai entender. Acordou com o coração apertado. Sabia que alguma coisa ia acontecer. Podia sentir no ar que nem bicho sente chuva. Levantou mais cedo que de costume. Fez uma oração mais longa. Passou água no rosto. Penteou o cabelo com mais cuidado. Botou o vestido menos rasgado. Aquele azul desbotado que tinha sido do enxoval. Quando saiu para a escola, o sol ainda estava nascendo. O céu estava vermelho, vermelho como sangue. Ou como fogo, ela pensou. Fogo que queima, mas também purifica. Não sabia que naquele exato momento, a 300 léguas dali, um homem de chapéu de couro e rifle na mão estava recebendo uma notícia. Um tropeiro chegou no acampamento do cangaço com novidade fresca. E quando Virgulino Ferreira ouvisse o nome de Dona Maristela, quando soubesse que era a mesma que tinha ensinado 2 dos seus cabras a assinar o nome, bem, o sertão ia aprender que humilhação podia ser o começo de alguma coisa muito maior. Mas isso Dona Maristela ainda não sabia. Tudo que ela sabia era que tinha 6 alunos esperando, e enquanto houvesse um menino querendo aprender, ela ia estar lá para ensinar. Nem que fosse a última coisa que fizesse na vida. Era uma quinta-feira. Dona Maristela nunca mais esqueceria. Quinta-feira, 19 de março, dia de São José. Tinha até rezado para o Santo Carpinteiro de manhã, pedindo proteção. São José deve ter estado ocupado com outras preces. A aula tinha começado havia meia hora. Os 6 meninos estavam copiando no caderno a frase do dia: a verdade liberta. Foi Chico Coragem que ouviu primeiro. Cavalo, muito cavalo. Professora! Ela também ouviu. Botou a mão no peito, tentando acalmar o coração que disparou. Continuem copiando, meninos. Mas ninguém continuou. Todo mundo sabia o que aquele tropel significava. O coronel não veio sozinho dessa vez. Trouxe 5 homens, Zé Ferreira e Tonho Carcará, como sempre. Mas também Cabo Justino, o soldado comprado que fingia ser autoridade, Mané Cego, o pistoleiro de aluguel, e Joaquim Ramiro, o filho mais velho do coronel, rapaz de 20 anos com a mesma maldade do pai no olhar. Entraram todos. A sala ficou pequena, apertada, sufocante. Mas o pior não foram eles. O pior foi ver que lá fora o coronel tinha juntado plateia. Meia vila estava ali, trazida à força ou por curiosidade mórbida. Homens, mulheres, até criança. Todos para assistir o espetáculo. Bom dia, professora. O coronel falou alto, teatral, para todo mundo ouvir. Vim assistir uma aula. Pode ser? Dona Maristela ficou em pé, as mãos tremendo levemente, mas a voz saiu firme. A escola é aberta para quem quiser aprender, coronel. Ótimo, então vamos aprender. Meninos, levantem. As 6 crianças se levantaram, tremendo como vara verde. Muito bem, agora quero ver o que vocês aprenderam. Você, apontou para o Zé Pequeno, lê o que está no quadro. Zé Pequeno, com a voz fina de medo, leu. Ah, verdade. Liberta.
A verdade liberta, o coronel repetiu gargalhando. Que bonito! E que verdade é essa, professora? A verdade que esse menino vai passar a vida toda puxando enxada, que nunca vai ter onde cair morto. Essa verdade liberta. Pegou o caderno de Mariinha. A menina tentou segurar, mas ele arrancou das mãos dela. Vejam só, mostrou para a plateia lá fora. A filha da benzedeira aprendendo a escrever. Para quê? Para escrever reza? Para escrever mandinga? Rasgou o caderno no meio. Mariinha começou a chorar baixinho. Não chora, menina, ele gritou. Choro não enche barriga. Foi até o quadro. Apagou a frase com a mão. Escreveu com o giz em letras grandes. Burros. Pronto, aí tá a verdade. Leiam, todos juntos. Ninguém leu. Eu mandei ler. As crianças, entre lágrimas e medo, murmuraram. Ross. Mais alto, para todo mundo ouvir. O que vocês são? Burros. As vozes saíram fracas, quebradas. Isso mesmo. E sabe por quê? Porque burro nasce burro e morre burro. Não adianta botar sela de prata em jumento que não vira cavalo. Virou-se para Dona Maristela. E a senhora é a maior culpada, enchendo a cabeça dessa gente de ilusão, fazendo eles acreditar que podem ser alguma coisa. Dona Maristela deu um passo à frente. Eles podem ser, coronel. Todo ser humano pode... Pá! O tapa foi tão forte que ela cambaleou. Caiu de joelhos. O lábio cortou. Sangue desceu pelo queixo. Um murmúrio correu pela multidão lá fora. Algumas mulheres cobriram o rosto. Homens baixaram a cabeça de vergonha. Vergonha de não poder fazer nada. Levanta! O coronel mandou. Ela levantou. Devagar. Limpou o sangue com as costas da mão. Agora a senhora vai dar uma aula diferente. Vai ensinar para esses meninos a verdade verdadeira. Repita o que eu disser. Ela ficou calada. Repita, ou quer que eu comece pelos meninos? Ela olhou para as crianças. João e José abraçados. Chico Coragem tentando ser corajoso, mas com o queixo tremendo. Bastião apertando a mão da avó que tinha aparecido na porta. O que o senhor quiser que eu repita? A voz saiu rouca. Diga, pobre nasce para servir. Ela respirou fundo. Pobre nasce para servir. Escola é perda de tempo. Escola é perda de tempo. Eu sou uma idiota que não sabe o lugar dela. As lágrimas finalmente desceram no rosto de Dona Maristela. Eu sou uma idiota que não sabe o lugar dela. Mais alto, para todo mundo ouvir. Eu sou uma idiota que não sabe o lugar dela. O coronel sorriu satisfeito. Pegou o único livro que tinha na escola, a Bíblia Velha do Padre Sebastião. E isso aqui é o quê? É a palavra de Deus, coronel. A palavra de Deus. E onde estava Deus quando eu entrei aqui? Onde ele está agora? Abriu o livro, arrancou páginas, jogou para o alto. Cadê seu Deus agora, professora? Ela não respondeu, só chorava, mas chorava de pé. O coronel chegou bem perto dela de novo. Escuta bem, você tem até o sol se pôr para sumir daqui. Se amanhã eu souber que você ainda está nessa vila ou em qualquer lugar das minhas terras, bem, digamos que acidente acontece, entendeu? Ela fez que sim com a cabeça. Ótimo! Meninos, olhem bem para a professora de vocês. Olhem, é assim que termina quem não conhece seu lugar. Saiu, os outros atrás. Joaquim Ramiro, o filho, cuspiu no chão antes de sair. A multidão foi se dispersando devagar, alguns com pena, outros com medo, todos com vergonha. Ficaram na sala apenas Dona Maristela e as 6 crianças. Mariinha correu e abraçou ela. Depois João e José, Zé Pequeno, Bastião. Por último, Chico Coragem, que tentou segurar o choro, mas não conseguiu. Ficaram todos abraçados, chorando juntos no meio daquela sala destruída. Foi Bastião, o filho do coveiro, que falou primeiro. Professora, a senhora vai mesmo embora. Ela se ajoelhou, ficou da altura deles. Vou, meu filho. Tenho que ir. Mas e a gente? Vocês vão continuar. O que vocês aprenderam, ninguém tira mais. Tá aqui. Ela tocou a cabeça de cada um. E aqui tocou o peito. Guardem. Um dia, vocês vão ensinar outros.
A gente nunca vai esquecer da senhora, professora, disse Mariinha. Nem eu de vocês, nunca. Levantou. Olhou a sala pela última vez, o quadro quebrado, os papéis rasgados no chão, as páginas da Bíblia voando pela janela. Mas tinha uma coisa que o coronel não tinha conseguido quebrar, uma coisa que estava no olhar daqueles 6 meninos. Não era mais medo, era outra coisa. Algo que ela plantou e que, mesmo pisoteado, estava vivo ali, esperando a hora de brotar. Era revolta. Era a semente da justiça. Dona Maristela saiu da escola. Os meninos ficaram parados na porta, vendo ela se afastar. O sol estava alto, quente, impiedoso. Ninguém sabia ainda, mas naquela tarde mesmo, Bastião ia fazer alguma coisa. Ia pedir para o pai, o coveiro, mandar um recado para o primo dele, que era tropeiro. E esse primo conhecia gente, gente que andava pelo sertão, gente que levava notícia. E quando a notícia chegasse onde tinha que chegar, quando chegasse nos ouvidos de 2 homens específicos, 2 ex-alunos de Dona Maristela, que agora andavam com rifle e cartucheira, o sertão ia mostrar para o coronel Faustino que humilhação pode ser respondida. E às vezes a resposta vem do jeito que menos se espera, com justiça escrita na bala e assinada pelo cangaço. 3 dias depois, numa grota escondida entre a serra do Araripe e o raso da Catarina, o bando de Lampião descansava. Era aquela hora morta da tarde, quando até o diabo cochila. Os cabras estavam espalhados pela sombra das juremas, uns dormindo, outros limpando arma, alguns jogando baralho. Lampião estava sentado numa pedra, costurando o próprio chapéu. Era vaidoso com as coisas dele, bordava estrela e flor de ouro nos seus apetrechos. Maria Bonita, ao lado, penteava o cabelo comprido. Foi quando chegou o tropeiro, Zé Tropeiro chamavam ele, homem de confiança, que levava e trazia recado, munição, notícia. Nunca traía segredo, por isso vivia. Capitão Virgulino, ele desceu do burro suado. Trago notícia da banda de lá do Rio. Fala, Zé, mas se for notícia ruim, espera eu terminar meu bordado. Não sei se é ruim ou boa, capitão. É sobre uma professora. Corisco, que estava limpando o rifle, levantou a cabeça. Professora? Que professora? Uma tal de Dona Maristela, lá da vila do coronel Faustino Bezerril. Dessa vez foi Sabino quem se levantou de supetão. Dona Maristela? Baixinha, magrinha, fala mansa? Essa mesma. Sabino olhou para Corisco. Os 2 tinham sido meninos quando conheceram Dona Maristela, muito antes de entrar para o cangaço. Ela tinha ensinado eles a escrever o próprio nome, lá na Serra do Catolé, antes da Grande Seca. Lampião notou a reação dos 2. Vocês conhecem essa mulher? Conhecemos, capitão, respondeu Corisco. Foi ela que me ensinou a fazer meu nome. Eu tinha uns 12 anos. Nunca esqueci. A mim também, completou Sabino. Mulher direita, capitão, das mais direitas que já vi. Se tem notícia dela, quero ouvir. Então fala, Zé, ordenou Lampião. O que houve com essa professora? Zé Tropeiro contou tudo. Contou devagar, com detalhe, do jeito que sertanejo conta história. Falou da escola na casinha de taipa, dos meninos aprendendo a ler, da perseguição do coronel. E, por fim, contou da humilhação. Quando chegou na parte do tapa, Corisco quebrou um galho seco na mão. Quando falou do coronel rasgando a Bíblia, Sabino cuspiu no chão e praguejou. Lampião escutou tudo calado. Maria Bonita também. Quando o tropeiro terminou, o silêncio pesou no acampamento. Foi Dadá, mulher de Corisco, que falou primeiro. Virgulino, isso não pode ficar assim. E por que não pode, Dadá? Porque tem coisa que passa e coisa que não passa. Bater em mulher indefesa, ainda mais numa que só fazia o bem, isso não passa. Outros cangaceiros foram chegando perto, formando roda. Volta seca, quinta-feira, azulão, mergulhão. Todos queriam saber o que tinha acontecido. Sabino contou de novo, agora para todos, e acrescentou. Capitão, essa mulher me deu a única coisa boa que eu tive antes de entrar pro cangaço. Me deu letra, me deu nome.
quando eu morrer, se alguém botar cruz no meu túmulo, vão poder escrever aqui jaz Sabino e não aqui jaz um qualquer. Foi ela que me deu isso. Corisco apoiou. Capitão sabe que eu não peço muito, mas estou pedindo agora. Esse coronel Faustino, eu já ouvi falar dele. Filho da mãe ruim, escravocrata, ladrão de terra. Se nós deixar isso passar, o que vão dizer da gente? Lampião ficou pensativo. Olhou para Maria Bonita. O que você acha, Maria? Eu acho que homem que bate em mulher não é homem, é bicho. E bicho ruim, a gente sabe o que faz. Lampião se levantou. Andou um pouco, mãos atrás das costas. O bando todo esperando a decisão. Zé Tropeiro, esse coronel Faustino, ele tem muito cabra? Tem uns 15, 20 homem armado, capitão. E a vila é grande, mas 100 famílias, capitão. Gente pobre a maioria. E a professora, onde está agora? Foi embora, capitão. Expulsa. Dizem que foi para a banda de Juazeiro, mas ninguém sabe certo. Lampião voltou a sentar. Pegou o chapéu que estava bordando, olhou o trabalho. Sabem o que é isso aqui? Mostrou o bordado. É uma estrela. Sabe por que boto estrela no meu chapéu? Porque estrela alumia no escuro, e tem escuridão que precisa ser alumiada. Levantou de novo, dessa vez com decisão. Preparem os rifles, encilhem os cavalos, pegam munição e mantimento para 3 dias. Vamos para onde, capitão? Perguntou Volta Seca. Vamos dar uma aula, Volta Seca, uma aula diferente. Vai ter tiroteio? Perguntou Azulão, sempre ansioso por briga. Não sei se vai ter tiroteio, Azulão, mas vai ter justiça, e às vezes justiça faz mais barulho que tiro. Corisco sorriu, aquele sorriso de quem já sabe o que vem. Capitão, vai fazer tribunal? Vou, Corisco. Tribunal do Sertão, onde o juiz sou eu, o júri é o povo. E a sentença, bem, a sentença depende do tamanho do crime. Maria Bonita trouxe o rifle de Lampião, o famoso papo amarelo. Virgulino, não esquece, tem 6 meninos nessa história, criança que viu coisa feia. Não esqueço, Maria, por isso mesmo. Criança que vê injustiça e não vê justiça, cresce achando que o mundo é só injustiça. Não podemos deixar isso. O bando começou a se preparar. Era uma operação diferente das usuais. Não iam roubar, não iam vingar morte de companheiro. Iam fazer algo que Lampião às vezes fazia e que ajudou a criar sua lenda. Iam ser a justiça que a justiça oficial não era. Antes de montar, Lampião chamou Corisco e Sabino. Vocês 2 vão na frente. Quando chegar na vila, procurem os 6 meninos da escola. Digam que a professora deles mandou um recado. Que recado, capitão? Digam que a aula vai continuar, que o quadro vai ser levantado de novo e que dessa vez quem vai aprender a lição é o coronel. Os 2 sorriram, montaram e saíram na frente, poeira subindo na estrada seca. O resto do bando foi atrás. 23 homens armados, cada um com sua história de injustiça, cada um com sua sede de acerto. No meio deles, Lampião ia pensativo. Lembrava de uma coisa que sua mãe dizia antes dele virar cangaceiro, quando ainda era só Virgulino. Meu filho, a vida ensina de 2 jeitos, com carinho ou com castigo. Quem não aprende com carinho... Não terminou o pensamento, não precisava. O coronel Faustino Bezerril ia aprender, do jeito mais duro. E o sertão inteiro ia assistir à aula. Era a madrugada de domingo quando o bando chegou na vila. Domingo, dia santo, dia de missa, dia perfeito para uma lição. Entraram em silêncio, como fantasma. Cercaram as saídas, botaram vigia em cada rua. Quando o galo cantou, a vila já estava tomada e ninguém sabia. O primeiro a perceber foi seu Antônio Sineiro, que foi tocar o sino para a primeira missa. Deu de cara com Volta Seca sentado na escada da igreja, rifle no colo. Bom dia, seu Antônio. Hoje não vai ter missa, não. Vai ter outra coisa. Meu Deus, vocês são... Somos sim, senhor. Agora vai lá e toca esse sino. Toca bem forte, acorda todo mundo. Capitão Lampião quer falar com o povo. O sino tocou. Não o toque de missa, mas o toque de alarme, de perigo, de coisa grave acontecendo.
As portas foram se abrindo devagar, cabeças espiando. Quando viram os homens armados, o pânico começou a crescer. Mas Lampião tinha dado ordem. Ninguém mexe com o povo, ninguém rouba nada, ninguém assusta mulher e criança. Em meia hora, a praça estava cheia, todo mundo reunido, tremendo de medo, achando que ia ser massacre. Foi quando Lampião apareceu. Vinha caminhando devagar, Maria Bonita de um lado, Corisco do outro, o chapéu de estrelas brilhando no sol da manhã. Parou no meio da praça, olhou o povo todo, falou alto e claro. Povo dessa vila, eu sou Virgulino Ferreira da Silva, que chamam de Lampião. Não vim aqui roubar ninguém, não vim matar inocente, vim fazer justiça. Um murmúrio correu pela multidão. Há 3 dias, nessa vila, aconteceu uma coisa que chegou aos meus ouvidos. Uma professora foi humilhada. Uma mulher direita, que só fazia o bem, foi espancada e expulsa. Vim saber se é verdade. Ninguém falava. O medo era maior que tudo. Foi quando Marinha, a filha da benzedeira, saiu de trás da saia da mãe. É verdade, sim, senhor. Foi o coronel Faustino que bateu na professora. A mãe tentou puxar ela de volta, mas Corisco fez sinal para deixar a menina falar. E você é quem, menina? Eu sou Marinha. Eu era aluna de Dona Maristela. E onde estão os outros alunos? Um por um, os 6 meninos foram saindo do meio do povo. Chico Coragem, Zé Pequeno, Bastião, João e José, todos de cabeça baixa, mas presentes. Lampião sorriu. Muito bem. Agora cadê o coronel Faustino? Silêncio. Eu perguntei, cadê o coronel Faustino? Tá na Casa Grande, patrão. Alguém respondeu do fundo. Pois vão buscar ele. Sabino, Corisco, peguem 5 homens. Tragam o coronel e todos os capangas dele. Se resistir, já sabem. Não demorou muito. Logo apareceram trazendo o coronel, ainda de pijama, e seus homens todos desarmados, mãos na cabeça. Quando o coronel viu Lampião, tentou se fazer de importante. Capitão Virgulino, que honra! Se soubesse que vinha, tinha preparado recepção. Cala a boca, coronel. Você vai falar quando eu mandar. Lampião olhou em volta. Viu a casinha de taipa da escola, ainda com a porta arrombada. É ali que era a escola? É sim, senhor, respondeu Bastião. Né, pois é lá que vai ser o julgamento. Todo mundo pra lá, andando. A multidão se apertou em volta da escolinha. Lampião entrou, olhou a destruição. O quadro quebrado no chão, os papéis rasgados, as páginas da Bíblia ainda pelos cantos. Levantem esse quadro. Botem ele no lugar. Corisco e Sabino levantaram o quadro, apoiaram na parede. Agora, coronel Faustino, chegue aqui na frente. O coronel foi, tentando manter pose, mas o suor denunciava o medo. Sabe por que você está aqui? Não sei, não, senhor. Deve ser engano. Pá! O tapa que Lampião deu nele ecoou na manhã, o mesmo lado do rosto que ele tinha batido em Dona Maristela. Mentir para mim é pior que roubar. Vou perguntar de novo. Sabe por que está aqui? O coronel, com a mão no rosto, murmurou. Por causa da professora? Por causa da professora. Muito bem. Agora você vai ouvir. Meninos, cheguem aqui. Os 6 alunos se aproximaram, tímidos. Contem para todo mundo o que aconteceu naquele dia. Marinha foi a primeira a falar. Depois Chico Coragem. Cada um contou um pedaço. Como o coronel entrou, como rasgou os cadernos, como pisou no quadro, como bateu na professora. A cada detalhe, o rosto de Lampião ficava mais duro. É verdade isso, coronel? Eu estava protegendo meu povo dessa mulher. Ela estava botando ideia na cabeça deles. Ideia? Que ideia? Ideia de ler, de escrever, de questionar. Isso é ruim? É sim, esse povo não precisa disso. Nasceram para trabalhar, não para pensar. Outro tapa, mais forte. O coronel caiu de joelhos. Levanta, não acabou não. Lampião se virou para o povo. Alguém aqui acha que pobre não deve aprender a ler? Silêncio. Alguém acha? Não, senhor, o povo respondeu em coro. Alguém aqui acha certo bater em mulher? Não, senhor. Alguém acha que o coronel fez certo? Não, senhor.
Lampião voltou-se para o coronel. Tá ouvindo? O povo falou. Agora eu vou falar. Você sabe quem me ensinou a fazer meu nome? Não, não sei. Foi uma professora, igualzinha a essa que você humilhou. Se não fosse ela, eu era um ninguém. Seria apenas um defunto sem nome. Entende a gravidade do que você fez? O coronel começou a chorar, lágrimas de medo, de vergonha, de raiva impotente. Por favor, capitão, eu tenho família. A professora também tinha. Tinha esses meninos aqui que eram a família dela. E você destruiu isso. Lampião pegou num pedaço de giz do chão, escreveu no quadro, Justiça. Sabe ler, coronel? Sei. Então leia. Justiça. Isso mesmo. Justiça. É isso que vai acontecer aqui hoje. Maria Bonita. Maria se aproximou com uma bolsa de couro. Tirou de dentro papel e tinteiro. Coronel, você vai escrever. Vai escrever tudo que eu mandar. Botaram uma mesa improvisada. O coronel, com a mão tremendo, pegou a pena. Escreva. Eu, Faustino Bezerril, reconheço que cometi grave erro. E foi ditando. O coronel foi escrevendo, chorando, a mão tremendo tanto que a letra saía torta. O documento ficou assim. Eu, Faustino Bezerril, reconheço que cometi grave erro ao humilhar e agredir a professora Maristela de Souza Lima. Me comprometo a 1. Reconstruir a escola com material próprio. 2. Pagar o salário de um novo professor. 3. Fornecer material escolar para todas as crianças. 4. Pedir perdão público pelo meu ato. 5. Nunca mais interferir na educação do povo. Agora assina. O coronel assinou. Agora, de joelhos, vai pedir perdão para cada um desses meninos. O homem mais poderoso da região, de joelhos no chão de terra batida, pediu perdão a 6 crianças pobres, uma por uma. Agora para o povo todo. Perdão, perdão, povo, perdão. Lampião guardou o documento. Isso aqui vai ficar comigo. Se eu souber que o senhor descumpriu uma vírgula, volto. E da próxima vez não vai ter conversa. Virou-se para os capangas do coronel. E vocês, se continuarem servindo esse homem depois de hoje, são mais covardes do que ele. Escolham melhor quem servem. Por fim, Lampião se dirigiu ao povo. Gente dessa vila, o que aconteceu aqui hoje não foi vingança, foi justiça. Quem humilha os pequenos, uma hora é humilhado. Quem bate nos fracos, uma hora apanha dos fortes. É a lei do sertão, é a lei de Deus. Olhou para os 6 meninos. E vocês, guardem isso. O que vocês aprenderam com Dona Maristela, ninguém tira. Nem coronel, nem governo, nem o diabo. Conhecimento é a única coisa que a gente leva dessa vida. Honrem a professora de vocês. Continuem aprendendo. Fez sinal para o bando. Começaram a montar os cavalos. Antes de ir, Lampião tirou uma bolsa de couro da cintura. Jogou para o velho Nego Dimas, pai dos gêmeos. Isso é para reconstruir a escola. E mandem buscar Dona Maristela de volta. Digam que o sertão precisa dela. Montou no cavalo. O bando todo montado, prontos para partir. O coronel, ainda de joelhos, gritou. Você vai se arrepender, Lampião. Eu tenho contatos. Vou chamar a volante. Lampião puxou as rédeas, fez o cavalo empinar. Pode chamar, coronel. Diga que Lampião está esperando. Mas diga também que hoje eu não vim como cangaceiro. Vim como aluno. Aluno de Dona Maristela. E a lição que ela ensinou através de mim foi que a ignorância pode até ter poder, mas o conhecimento tem justiça. E saíram. O bando todo deixando poeira e história para trás. Na praça, o povo ficou em silêncio por muito tempo. Depois, devagar, começaram a se dispersar. O coronel continuou de joelhos até o sol ficar alto e queimar suas costas. Naquele dia, o sertão aprendeu uma lição que ia ser contada por gerações. Quem planta humilhação colhe justiça, e às vezes a justiça vem montada a cavalo, com chapéu de couro e rifle na mão. 3 meses depois. A casinha de taipa estava irreconhecível. Paredes novas, caiadas de branco, telhado consertado. Até janela de madeira tinha agora, e lá dentro o barulho mais bonito do mundo.
criança aprendendo. Dona Maristela tinha voltado. Quando recebeu o recado lá em Juazeiro, não acreditou. Teve que 3 pessoas diferentes confirmarem para ela acreditar que Lampião tinha ido na vila, tinha feito justiça e que o coronel estava pagando tudo. Voltou numa manhã de segunda-feira. O povo todo na praça para receber ela. Os 6 meninos na frente, cada um com uma flor do mato na mão. Professora, Marinha correu e abraçou ela. A senhora voltou. Voltei, minha filha. Promessa de professora é que nem promessa de mãe. Sempre volta para os filhos. E a escola recomeçou. Mas agora era diferente. Não era mais só 6 alunos. Eram 30, 40. Chegou a ter 50 crianças, tanto que tiveram que fazer turno. Manhã para uns, tarde para outros. O coronel cumpriu o prometido. Todo mês mandava o dinheiro. Mandava o material. Nunca mais botou os pés na escola. Dizem que envelheceu 10 anos em 3 meses. O filho dele, Joaquim Ramiro, foi embora para a capital, com vergonha do pai. Mas a história mais bonita aconteceu 6 meses depois. Era um fim de tarde. Dona Maristela estava fechando a escola quando viu um cavaleiro se aproximando. Conheceu de longe pela postura. Tinha um jeito de sentar na cela que não esquecia. Era Sabino. Apeou do cavalo, tirou o chapéu. Professora. Sabino, meu filho. Não vim fazer mal, professora. Vim trazer uma coisa. Tirou da sacola um embrulho. Era um quadro negro novo, grande e bonito, com moldura de madeira de lei. É do capitão. Ele mandou dizer que quadro de escola de gente direita tem que ser direito também. E tinha mais. Uma caixa com livros, 10, 12 livros, coisa rara no sertão. Sabino, eu não sei como agradecer. Não precisa, professora. A senhora já fez tudo quando me ensinou a escrever meu nome. Agora deixa eu fazer uma coisa. Pegou o giz. No quadro novo, escreveu devagar a letra ainda meio torta, mas legível. Sabino Gomes da Silva esteve aqui. Olhou o que escreveu, sorriu. Quando eu morrer, professora, se morrer longe, pelo menos aqui vai ter prova que eu existi, que eu fui alguém, que eu tive nome. Montou no cavalo e foi embora. Dona Maristela ficou olhando ele sumir na poeira da estrada, as lágrimas descendo. Os anos passaram. Dona Maristela ensinou até ficar velhinha demais para segurar o giz. Centenas de meninos e meninas aprenderam com ela. Alguns viraram comerciantes, outros foram para a cidade grande. Teve até um que virou doutor. Quando ela morreu em 1954, a cidade inteira parou para o enterro, e no túmulo dela gravaram: aqui jaz Maristela de Souza Lima, professora. Ensinou o sertão a ler a palavra liberdade. E o coronel Faustino morreu 3 anos depois de Lampião, sozinho, amargurado. No enterro dele foram só os coveiros. Dizem que até hoje, quando passa vento forte na casa grande abandonada, dá para ouvir o barulho de papel sendo rasgado. Mas na escolinha, que hoje é uma escola de verdade, de tijolo e telha, tem uma placa de bronze que conta a história. E todo ano, no dia 19 de março, dia de São José, as crianças fazem uma festa. A festa da professora Maristela. E sempre, sempre tem alguém para contar a história de novo, do dia que humilharam a professora do sertão. E do dia que o sertão respondeu. Porque é como Dona Maristela sempre dizia: menino que aprende a ler, aprende a ser livre. E gente livre não se curva para coronel nenhum. E é assim que termina essa história, meu povo. História de coragem e covardia, de humilhação e justiça, de uma mulher que teve a ousadia de ensinar onde queriam ignorância, e de como, às vezes, a justiça vem de onde menos se espera. Se você chegou até aqui, é porque você também acredita que educação muda o mundo, que professor merece respeito e que toda criança tem direito de aprender. Essa história é para todos os professores e professoras desse Brasil, que todo dia entram numa sala de aula e plantam futuro, mesmo quando o presente é duro, mesmo quando tem coronel querendo derrubar. É para toda criança que já foi humilhada por querer aprender. É para todo adulto que lembra com carinho de quem lhe ensinou as primeiras letras. E é para o sertão,
Esse sertão bravo, que às vezes é seco por fora, mas sempre tem uma fonte de água limpa correndo por dentro. Água de sabedoria, água de justiça, água de esperança. Dona Maristela existiu? Lampião fez esse julgamento? O coronel foi humilhado? Eu digo que sim. Se não nessa vila, em outra, se não com esses nomes, com outros, porque essa história acontece todo dia, em todo canto desse país. A história da luta entre a ignorância e o conhecimento, entre o poder e a justiça, entre o medo e a coragem. E sempre, sempre, no final, é a educação que vence. Pode demorar, pode custar caro, mas vence. Porque é como está escrito lá no quadro velho, guardado até hoje no museu da cidade. A verdade liberta. E não tem coronel no mundo que consiga prender a verdade para sempre. Professor merece respeito, criança merece escola, e o sertão merece justiça. Sempre.